Saudações, gente bonita, em Goiás, 7 horas da manhã. E nós começamos a nossa jornada diária, né? Hoje a gente vai no hospital fazer uns exames. Depois a gente vai na farmácia da municipalidade pegar os remédios, Viva o SUS. E aí sim a gente vai para Dona Mãe. Bom, mas isso não é um assunto necessariamente de interesse geopolítico, né? O que é de interesse geopolítico, e eu até deveria ter falado isso ontem, mas no domingo eu evito falar de guerra, sabe? Propriamente eu evito, não é uma boa data para isso não. Seguinte, a gente tem ouvido falar muito pouco do que está acontecendo no Oriente Médio. Não que o Estado ilegítimo tenha arrefecido, pelo contrário, sábado passado, eles fizeram um ataque muito forte em Damasco. E aí, uma questão que tem sido levantada é por que eles não reagem? A Síria tem condição de reagir. A Síria tem um exército forte. Derrotou o Estado Islâmico. Por que a Síria não reage? Porque é tudo questão de timing, como eu já expliquei várias vezes. O tempo corre contra o Estado ilegítimo. Por quê? Porque eles não têm dinheiro, não têm mão de obra, no sentido que muita gente já saiu de lá, né? Não vai servir ao Estado ilegítimo. Material de qualquer situação militar. Armas e munições também estão com os dias contados. De qualquer situação militar, Sun Tzu concorda comigo, von Clausewitz concorda comigo, na verdade eu concordo com eles, que é econômico, sabe? Uma guerra não pode se sustentar indefinidamente. Você tem a questão do apoio popular, que vai decaindo, a tendência declinando com o tempo, razão pelo qual a Rússia em algum momento vai ter que liquidar o que ela está fazendo na Ucrânia. Mas o principal motivo de uma guerra não poder ser demorada é o econômico, certo? A Ucrânia conseguiu resistir 2 anos porque o Ocidente despejou, segundo o que se sabe, um número próximo a 800 bilhões de dólares no país. 800 bilhões de dólares. 4 trilhões de reais. A pergunta é, estão despejando dinheiro no Estado ilegítimo? Então, estão despejando dinheiro no Estado ilegítimo. Só que aí acontece um fenômeno interessante. O dinheiro per si não resolve tudo. Pensa, a Ucrânia gastou o armamento que acumulou ao longo de 8 anos, né? A OTAN preparou a Ucrânia por 8 anos para esse conflito. Então fez bunker, fez uma carrada de coisa, juntou munição, armamento e tudo mais. Gastou tudo. Depois gastou todo o equipamento da era soviética que havia nos países do antigo bloco soviético, tipo Letônia, Estônia, Lituânia, Polônia, Hungria não entrou nessa. República Tcheca, Eslováquia, Romênia, certo? Bom, depois gastou as armas velhas do estoque das nações da OTAN, gastou tudo, pegou o fundo do tacho, raspou, certo? Raspou o armamento da OTAN. A OTAN tem uma capacidade de produção industrial infinitamente inferior à da Federação Russa. Não tem comparação a base produtiva, porque o Ocidente e a Europa, ela abriu mão de produzir para criar uma economia financiarizada, certo? E nem tudo você pode comprar, alguma coisa você tem que produzir. Então, pra você ter uma ideia, eu sempre falo do caso das minas, né? Uma única fábrica de minas da Federação produz mais minas que todos os países da OTAN juntos, sabe? E em quase todos os equipamentos de uso militar, a Federação sozinha produz muito mais do que os países da OTAN juntos. Eles não têm mais base industrial produtiva. Essa é a verdade e esses são os fatos.
Agora traz isso para o Estado ilegítimo, que é 30 vezes menor do que a Ucrânia, 30 vezes menor que a Ucrânia. A Ucrânia é cercada por países aliados, né, da OTAN, cercado por Polônia, que pertence à OTAN, cercado por Eslováquia, que pertence à OTAN, cercado por Romênia, que pertence à OTAN, está próximo da Turquia, que pertence à OTAN, é vizinho da Moldávia, que é otanista, certo? Então, no norte, no sul, no oeste é cercado por nações amigas. O Estado ilegítimo é cercado só por inimigos, por nações que ela foi fazendo inimigos. Você tinha 2 lacaios, a Jordânia e o Egito. O Egito entrou nos BRICS, bandeou de lado. E é compreensível, quem está fazendo a nova capital do Egito, injetando dezenas de bilhões de dólares, muito mais dinheiro do que o Oeste Coletivo tem, são a Arábia Saudita e China. O Egito está fazendo a nova capital. Imensa, enorme. Quem está bancando tudo é a Arábia Saudita e China. Então não vai ser 8 bilhõezinhos, 10 bilhõezinhos, 15 bilhõezinhos de FMIzinho, de União Europeiazinha, que vai fazer os egípcios mudar de lado. E se pensa no futuro, o Egito é o país que mais vai ganhar com a libertação das terras ocupadas pelo Estado ilegítimo e a construção de uma rede de ferroviária, né, que conecta uma vinda do norte, conectando Rússia e Europa, e outra vinda do leste, conectando China e restante da Ásia com a África. O Egito está no meio, é o país que mais vai ganhar. Por que ele vai abrir mão do futuro? Não vai. Certo? O Estado ilegítimo é cercado por inimigos. Você tinha a Jordânia. Mas a Jordânia é tão insignificante que ela não tem tanta opção assim. Na verdade, eu creio que a Jordânia vai ser sauditizada. Provável que aconteça isso. A Jordânia não é um Estado que tem um futuro muito promissor, não. Então, para fins práticos, o Estado ilegítimo é cercado de inimigos, que ele mesmo fez. Não tem nenhum amigo. Certo? Cercado por inimigos. Diferente da Ucrânia, dona dos mais vastos recursos naturais do continente europeu, de longe é o país da Europa com maior disponibilidade de recursos naturais. O que o Estado ilegítimo tem? Tem nada. Uma potência. Que potência! Tem uma produção industrial que depende de peças chinesas. E o que a China vem fazendo há meses? Simplesmente não entrega peças críticas. Entrega 99% que vende. 1% alega que não tem. Pronto, gente. Eu já expliquei várias vezes. Minha mãe mora do lado da fábrica da Mitsubishi. Eu lembro na época do Covid, faltava 2 pecinhas, passou 3 meses sem produzir. 2 pecinhas que juntas pesavam 1 grama. Pesavam 1 ridículo grama. Sem essa não tinha como terminar o carro. Então, peças críticas ocupam muito pouco volume, muito pouco espaço, nem são tão caras, mas sem elas, não tem como produzir. 1/3 das importações no Estado ilegítimo são da China popular. A China popular continua entregando 99%, mas não entrega aquele 1%. Então, o Estado ilegítimo gasta 20 bilhões de dólares por mês. Já perdeu 20% do PIB nos primeiros 4 meses do conflito. Nós estamos no 5º indo para o 6º. Por quanto tempo eles vão conseguir suportar essas perdas devastadoras? Então, por isso, a melhor estratégia é que estamos adotando. Os Houthis atacando impiedosamente qualquer um que tente ajudá-los com logística, fornecimento e tal, certo? E os outros estados vizinhos simplesmente aguentando. Porque cada dia que passa, piora as condições do Estado ilegítimo. Então, é isso. Resistir. O Estado ilegítimo quer escalar a guerra. E está fazendo terror para o mundo inteiro ver com os nossos irmãos, principalmente crianças e mulheres, né? Ali daquela faixa, vizinha ao Egito. Estão fazendo terror. É horrível você pedir para essas pessoas aguentarem. As crianças estão comendo capim. O número de óbitos por fome já chegou a 30 por semana. Vai para 500, depois para 20 mil, depois para 100 mil. Porque a fome, ela se acumula, os efeitos dela na saúde são devastadores. Então, as doenças oportunistas
né? Tudo vai se acumulando. Horrível. Mas pelo menos é uma solução ali, ao alcance da vista. A estratégia do bicho da resistência é simplesmente resistir. Porque basicamente só tem que ficar parado e impedir auxílio logístico ao Estado ilegítimo. Agora, o Estado ilegítimo tem que gastar 20 bilhões de dólares por mês e está perdendo 20% do PIB a cada 4 meses. Não tem como ele aguentar por muito mais tempo. Então nem vou falar de batalha, nem vou falar de soldado, não vou falar de arma. Vou falar de economia de tempo. Eles não têm mais. Está acabando. É isso. Pronto. Agora a gente vai atrás da solução do próximo problema, né? Apesar de ser uma pequena cidade do interior, acho que Catalão tem mais carro do que gente. E aí o trânsito fica tenso. Então, né? Bom, vou lá. Agora é fazer um raio-x, salvo engano. Aí do raio-x eu vou pra farmácia municipal. É uma boa coisa pra render, né? Mas voltando ao assunto. Nossa, é difícil voltar ao assunto. Porque a gente precisa de ar pra andar e falar. Deixa eu fazer esse exame primeiro. Enquanto eu espero, eu recupero o ar. Só um momento. Então, gente, eu já fui fazer os exames. E a gente pega na hora, né? E ele saiu meio esquisito. Mas amanhã a consulta eu vou saber direito. De toda forma a gente fica meio, né? Mas tá bom, amanhã tudo dando certo, a gente continua falando sobre o assunto. Por hoje, deu. Até mais. Tenham uma ótima semana.